E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, meu criado, jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. E ele diz para Jesus: Pois também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Diga a este: vai, e ele vai. E ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente a sentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como crete, seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Louvado seja Deus. Não vai ser diferente comigo, com você. Esta leitura está sendo feita, ou foi feita, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Preste bem atenção, meu amado, meus amados, no que a Bíblia está dizendo para você. Preste bem atenção na sua Bíblia. O que Jesus falou aqui para este homem? E qual foi a resposta desse homem? E qual foi o motivo que fez este homem chegar ante Jesus, ir ante Jesus? O motivo foi uma doença lá na sua casa, lá entre os seus criados. Era um criado dele que estava enfermo. E ele fala para Jesus que esse homem estava jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E ele chegou e clamou para Jesus, fazendo este clamor para Jesus. Ele passa para Jesus este relatório de que o seu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. Ele não foi lá ante Jesus para ver as multidões que acompanhavam Jesus ou para ver o que acontecia. Ele foi até Jesus para Jesus resolver o problema do seu criado. E era uma enfermidade, uma paralisia, que ele jazia paralítico e violentamente atormentado. Dá para perceber que é uma doença demoníaca que o servo do centurião tinha. E ele fala para Jesus, e Jesus olhou para ele e respondeu: Olha, eu irei e lhe darei saúde. Ele poderia ter falado: Vamos, mestre, então me acompanhe. Ele olhou para Jesus e disse: Olha, Senhor, mas eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E ele sentiu que ele era um pecador. E Jesus era um homem santo e superior a ele. Ele mostra a superioridade de Jesus. E que ele não tinha dignidade alguma de que Jesus entrasse debaixo do telhado dele. Mas ele pediu para Jesus: Ó Senhor, diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Foi o pedido que ele fez para Jesus. E ele fala para Jesus: Pois também sou homem sobre a autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E eu digo este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Olha, povo, Jesus falando, digamos que Jesus está falando assim: nem mesmo em Israel, aqui em Israel, eu encontrei tanta fé. E Jesus fala: mas eu, na verdade, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Duro esta palavra. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O próprio Jesus falando diante do seu povo. Por que Jesus falou assim?
porque ele não viu nada, fé alguma no povo que acompanhava ele em Israel. Ele não viu nenhuma fé, porque ele, sendo o príncipe do mundo, o príncipe da vida, perdão, o príncipe dos céus, o príncipe da vida que estava no mundo para salvar a humanidade, no meio deles, e eles não tinham despertado, eles não tinham percebido, eles estavam sempre com os olhos fechados, não tinham conseguido ver quem era Jesus. E esse centurião, ele conseguiu ver, sendo um homem estrangeiro que servia aos deuses, mas se ele veio ante Jesus porque ele viu algo diferente. Talvez ele tinha ouvido falar dos feitos de Jesus, e ele acreditou e veio ante Jesus com fé, e determinou a vitória do seu servo. E Jesus curou o seu servo. Então os filhos do reino estavam parados. Eles estavam parados. Eles não tinham conseguido ver Jesus no meio deles. E aí Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentar-se a uma mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Agora, analisa que os filhos do reino que Jesus estava falando do passado seria Israel, o povo israelita, o povo judeu. Esses eram os filhos do reino daquele tempo. Agora você imagina, deduz isso para os dias de hoje agora. Quem são os filhos do reino, se não nós? O povo que clama o nome de Deus, o povo que ocupa a igreja, né? As igrejas. Em cada igreja tem um povo que se torna tudo um povo de Deus. Um pouco está em cada igreja, mas não vamos falar os povos, porque aqui é a nação brasileira, é o povo brasileiro que serve a Deus. Mas a cada um pouco está dentro de cada uma igreja. E nós que estamos sentados no banco da igreja, não vou falar de placa, somos hoje os filhos do reino. E se a nossa fé não exceder a desse homem, for exceder quer dizer superior, ou pelo menos ser igual, de modo algum nós alcançaremos a vida eterna. Nós temos que sair do nosso lugar. A cada um tem que sair do seu lugar e dirigir ante Jesus. Aonde se encontra Jesus? Na palavra. Mas aonde está ensinando a palavra? Na igreja. O seu pastor, o meu pastor. Por isso os pastores têm que estar na verdade, dentro da verdade, para que na hora que eu e você nós saímos daqui, ante eles com problema em nossa casa, problema do filho doente, problema da separação no casamento, problema da doença em nós mesmos, problema do desemprego, qualquer problema que nos aflige, nós temos que ter essa certeza de que nós vamos encontrar Jesus na sua palavra. E esta palavra, se Deus não falar comigo na minha leitura, eu tenho que dirigir a um superior. Há uma autoridade a quem Deus está usando naquele tempo. Porque todo mundo tem a palavra, na bem verdade, mas nem por todo mundo Deus está executando o ministério de cura. Ele só é executado esse ministério por quem Deus dá graça. E eu tenho que dirigir, você tem que dirigir até a pessoa que Deus deu graça, que você conhece, e contar o seu problema. Fazer como tomar a posição do capitão de Cafarnaum e acreditar que por Jesus Cristo há uma mudança na causa. Esta pessoa tem que acreditar que através de Jesus haverá uma mudança na causa dela. Haverá uma mudança na saúde